Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do módulo de Cadernos Digitais Prêmios no Canva. Nessa primeira aula eu vou te mostrar passo a passo do modelo xadrez retrô, que é um modelo autoral meu, fiz ali totalmente no Canva, com as ferramentas disponíveis que tem. Vocês vão ver que é um modelo muito prático de fazer, muito simples. Eu fiz em questão de 10 minutos no celular, até menos, porque no celular eu tenho bastante atividade de fazer materiais do Canva. Então vocês vão ver todo o passo da criação, toda a minha parte criativa, eu vou mostrar aqui para vocês terem uma noção, né, de como é que eu faço e como é que esses materiais eles se tornam materiais lucrativos e vendáveis. Sabemos que hoje o mercado da papelaria digital está em ascensão, né, devido ao avanço da tecnologia. Muitos alunos, muitas pessoas estão migrando do caderno físico para o tablet por conta da canetinha, né, que hoje os tablets já se desenvolveu tanto que assim, a escrita está ficando perfeita igual do caderno. Então, é um mercado que está em ascensão e quem entrar primeiro, né, com certeza já vai conseguir ali o seu pedacinho ali no mercado. O meu método consiste em quê? Fazer materiais de papelaria digital. O material que a gente faz aqui é para uso exclusivo em tablets, tá? Não é para impressão. Os materiais que vou ensinar para vocês aqui são materiais que são feitos de maneira fácil, rápida e que você consegue ter um lucro. Não é à toa, né? Que eu consegui fazer aí 100 mil reais no digital em 1 ano e meio apenas vendendo materiais digitais, né? Como PDFs para tablets e iPad. Então, vocês vão ver agora a parte criativa comigo e bora lá. Esse aqui é o nosso modelo, né, o modelo retrô, nosso primeiro modelo aqui do módulo de cadernos digitais prêmios no Canva, tá? O xadrez retrô. Quando eu faço meus materiais, eu sempre estou inspirada. Então, eu procuro sempre trazer aquilo que eu estou sentindo de dentro para fora, né? No caso, para materializar a minha ideia. No momento em que eu criei esse caderno, eu estava, sabe, no momento em que eu estava voltando ao passado, lembrando da minha infância, da minha adolescência, das coisas que eu gostava. E aí me veio a ideia de criar esse material. Então, antes de criar o material, eu sempre vou ao Pinterest, que é o meu local onde eu sempre busco inspirações, sempre busco, por exemplo, eu quero criar um material novo, com uma pegada diferente, com, né, uma estrutura, um layout diferente, e vou no Pinterest buscar por essas inspirações. Não é para copiar, e sim se inspirar em algum modelo e readaptar ao meu estilo, né, ao meu modo criativo. Então, vou mostrar aqui para vocês como eu faço para buscar as minhas capas, aqui no Pinterest, onde eu pego todas as minhas inspirações e também modelos de capa. Eu sempre pego os modelos que não têm a marca registrada do autor, da autora, porque se ela está registrando ali, então significa que não pode ser utilizado para uso comercial e afim. Mas, vocês percebem que aqui tem inúmeras capas que você pode utilizar e que está solto aqui justamente para você baixar e usar. Então, todos os meus modelos de capa, atualmente ainda são, né, feitos aqui do Pinterest, inclusive eu estou fazendo testes e cursos para começar a fazer minhas próprias capas e fazer minhas próprias estampas, né? Eu venho aqui, seleciono uma capa, ó, percebe que quando você vem buscar aqui por um nome específico, eu sempre procuro por o Alper porque vem em maior qualidade. E aí sempre vai aparecer diversos modelos, né, da mesmo modelo, só que em cor variada. Então, eu sempre pego o mesmo modelo com as cores variadas, que é justamente para fazer o meu combo de caderno, para fazer o meu kit ali, minha coleção. E aí, a partir disso, vender a coleção com as cores completas. Então, eu vou vir aqui e vou escolher uma capa. Escolher uma aqui que seja diferente daquele modelo. Eu vou utilizar essa daqui, que eu já até baixei no meu computador, e aí a gente vai fazer o nosso caderno utilizando essa capa. Tem essa daqui também com um rosa mais envelhecido, que eu acho bem legal. Tá dentro dessa pegada retrô, um rosa envelhecido. Esses modelos aqui de estampa também, gente, tem muita estampa bonita aqui para fazer caderno. Eu vou utilizar essa daqui, que tá dentro dessa pegada retrô, com rosa mais envelhecido. Vem aqui, baixa a imagem, e aí você salva ou no computador, né, se você for fazer no computador ou no celular. Eu recomendo que vocês testem fazer no celular. Vocês vão ver que é muito mais fácil utilizar o Canva no celular, depois que você pega a agilidade. Aí a gente vai voltar lá pro Canva. Então, essa daqui é a minha coleção de cadernos digitais xadrez retrô. A coleção, aqui como vocês podem ver, já tem várias capas da mesma cor, né, assim, da mesma modelo. E aí eu só faço variar as cores. Então, o mesmo protótipo que você cria, você só substitui a capa e as cores, e aí você vai ter um arsenal aí de capas, de modelos variados para você usar para você ou para você utilizar na revenda. Nesses modelos, nesses formatos, o que você pode fazer para quem for revender os cadernos? Você pode oferecer de duas formas. Ou vender, né, como um pack de capas e folhas,
né? Por exemplo, 5 capas variadas e 5 folhas personalizadas para você montar o seu caderno digital no Samsung Notes, por exemplo. E aí você vende, né, e possibilita para a pessoa que ela mesma pode montar o caderno dela com a capa que ela quiser, com a folha que ela quiser. Ou você pode vender, né, a coleção, por exemplo, xadrez retrô, onde você vai ter, né, 10 cadernos, né, com capas diferentes, já pronto, né, o caderno com a folha, só baixar mesmo o PDF e vender daquela forma ali pronta já. Então, esses são os 2 formatos que você pode revender os cadernos, tá? E aí, agora, a gente vai iniciar o passo a passo ali da construção, né, do nosso caderno. Então, deixa eu abrir aqui vou duplicar aqui a página, vou expandir, e aí eu vou limpar tudo aqui, tá? Pra gente poder fazer o nosso caderno do zero aqui com vocês. Pronto. Vamos lá. Aqui a gente está, então, com a nossa folha em branco para iniciarmos o nosso projeto. Primeira coisa que você vai fazer é pegar aquela capa que a gente baixou, tá? Você vai aí fazer o upload, você vai pegar a imagem que a gente baixou, você vai selecionar que ela já vai abrir aqui. A questão do Canva, gente, é só praticidade mesmo, não tem muita, sabe, não é difícil mexer. Depois que você pega as manhas com as principais ferramentas que você vai utilizar no seu dia a dia, aí você não vai ter complicação. Então, ó, eu sempre enquadro aqui bem certinho as margens, tá? Puxo aqui para fora, e aí deixo essas barras aqui da lateral, ó, de baixo, de cima e ao redor, em branco, que é para criar aquela sensação, quando a gente for trabalhar com sombreamento, de que a capa, né, é uma capa realista. Como se a gente tivesse mesmo, quando ela vai para dentro do tablet, ela vai parecer como se fosse um computador de verdade, um caderno de verdade. Então, eu deixo na mesma proporção ali, ó, deixei ali, ó, vai aparecer aquela linha, sinal que tá bem na mesma proporção, tá? E aqui eu dou mais uma puxadinha, para não ficar também uma barra muito larga. Feito isso, a gente vem arredondar os cantos, já para dar aquela sensação de caderno mesmo ali na borda, né? Eu não gosto de deixar com aquele bico, que vocês veem, não fica um acabamento bonito. Gente, vocês vão ver que acabamentos é o que vai determinar se o teu produto vai ser lucrativo. É porque tem gente que faz nos cadernos, mas não se atenta à questão da largura, sabe, da distância. São coisas mínimas que, se você não tiver esse olhar, sabe, refinado, aguçado, você vai deixar passar batido, mas quem vai ver vai perceber que não é um caderno que está atraente e agradável aos olhos de quem vê. Eu sou uma pessoa que, do digital, o meu método, minha técnica, né, a minha estratégia consiste em quê? Em utilizar, em avaliar o comportamento humano dentro da estética. O meu perfil, ele é muito aesthetic, e quando eu comecei a postar, ter o meu Instagram, eu percebi que essa parte da estética é uma coisa, assim, que chama muita atenção. E todos os meus materiais que eu procuro trazer, que eu gosto muito de ter esse olhar aguçado, esse acabamento, sabe? É o que fez com que os meus cadernos bombassem, até os meus cadernos, as minhas primeiras criações de caderno. Então, se atentem a esses detalhes, porque são esses detalhes que vão fazer total diferença, tá, na qualidade do teu material. Não é nem questão de, quantas mais coisas você colocar, vai ser mais caro. Não, é só em questão de acabamento. Você caprichar no acabamento, você já vai ter um produto ali que tá, ó, pronto para vender. Ó, eu deixei a borda ali, deixa eu ver quantos mais ou menos, 40. Um tamanho ideal para arredondar ali, não arredonda muito, para não ficar muito boleado, tá? A intenção aqui é fazer aqueles estilos de caderno, sabe, do caderno Cícero. Então, beleza. A gente fez isso aqui agora. Para fazer o próximo passo, eu utilizei o arame. Aqui a gente vai fazer um outro modelo de caderno, uma espécie meio que de diário, sabe? Então, eu vou lá em elementos. Nesse modelo, eu utilizei um elemento chamado, né, eu procurei por fundo textura. E aí, quando eu procurei, eu achei um elemento que tinha uma espécie de couro, sabe? Deixa eu ver se eu acho ele aqui de cara. Vamos botar aqui couro. Na verdade, foi couro que eu pesquisei. Textura de couro. Textura, couro. E foi essa imagem aqui que eu selecionei. Tá vendo? E aí, sempre quando eu vou pegar texturas, elementos, eu sempre procuro pegar os elementos que eu consiga alterar a cor. Quando dá para alterar, vai aparecer as bolinhas aqui, ó, de cores para você substituir.
aí essa sim consegue alterar, porque tem algumas que não, é imagem e você não consegue alterar a cor, tá? Então, sempre busque por elementos que você consiga fazer essas modificações, que é para você poder adaptar o modelo a várias outras cores. E aí eu deixo numa largura, não muito larga, ó, tá vendo? Você tem que ter essa noção, assim, de refinamento, né? E aí eu deixo ali, essa parte que fez a linha ali, ó, tá vendo? Vou deixar nessa altura aí. Aí vou duplicar, para não ter que esticar e ficar, sabe, aparecendo aparecer demais ali no zoom esse acabamento do couro. Aí pode ser que acabe ficando muito exagerado para o nosso caderno. Então, eu duplico ali até eu consiga cortar, né, aquela parte, ó. Eu duplico 2 vezes na imagem, aí vai me dar a opção de cortar. Aí eu corto bem rente ali, onde está a capa do caderno. Feito isso, a gente vai fazer agora a alteração, né, dessa parte do couro, para que harmonize com a nossa capa. Eu clico na bolinha, e aí sempre quando você for fazer o seu caderno, você vai fazer o quê? Ao invés de você ficar colocando várias cores aleatórias, entendeu? Sabe, não harmonizar nada e acabar que você vai colocar tantas cores misturadas que não vai ficar um caderno legal com harmonia nas cores, né? As cores é muito importante você ter esse degradê de cores, ter esse olhar também para harmonizar certinho as cores, tá? E aí, o que é que eu faço? Sempre quando eu pego a capa, né, que tá aqui, de modelo, vai aparecer para mim, o Canva, ele já detecta as cores, né, que tem presente nessa capa, ó. Ele já me deu ali a paleta de cores. Nesse meu caderno, eu vou utilizar a paleta de cores que está dentro da capa. Assim fica muito mais fácil do que você ficar tentando descobrir qual paleta de cor você vai utilizar para fazer o seu material. Então, eu vou pegar aqui e vou testando para ver como é que vai ficar, né, o acabamento ali. Deixa eu voltar aqui que bugou. Volta. Então, vamos lá de novo. Vou testar essa cor aqui mais escura. Não mudou nada porque por dentro ali ele tá... São 3 cores que vai nesse couro para dar esse efeito degradê, né, ali. 3D. Aí eu venho selecionar outra. A outra vai ter que ser um pouco mais suave. Vou utilizar esse aqui. Olha lá, já mudou. E esse, eu posso deixar branco, mas eu vou testar utilizar essa cor aqui, laranjinha clara, para ver como é que vai ficar. Já achei que não ficou muito legal. Então, vou permanecer ali no branco mesmo. Deixa eu selecionar aqui uma cor mais clara. Vou utilizar, ou a gente pode trocar essa cor aqui por essa mais escura, ou por esse rosa mais escuro. Vou utilizar esse aqui, esse rosa mais escuro. Aí agora, para eu copiar essas mesmas cores que eu fiz, eu venho aqui nesse pincelzinho, ó, copiar estilo, copiei, vou colar. Então, vem aqui, ó, copiar estilo básico e cola. Que aí você não tem que fazer a mesma coisa em cada quadradinho daquele, né? A gente fez a nossa barra do nosso caderno. Agora, o que que a gente vai fazer? No meu caderno lá, eu coloquei um fiozinho de ouro aqui, né, para dar um arzinho assim de elegância e sofisticação. Só que antes eu quero testar uma coisa aqui para ver se eu consigo colocar aquela cor amarela ali para ver se vai ficar mais legal. Então, para colocar um fio de ouro, a gente vai aqui em elementos, vou pesquisar aqui por fio de ouro reto, e aí vai aparecer várias opções e a gente vai escolher. Deixa eu ver se eu acho o que eu usei aqui no meu material. Ó, esse aqui dá pra gente usar e a gente vai esticar esse fio, viu lá que eu consegui deixar bem fininho, né, que eu empurrei ali, pra ficar um acabamento mais bonitinho, tá? Aquela coisa, quanto mais fino, delicado você colocar os acabamentos, os detalhes, mais bonito vai ficar o seu caderno. Só que ainda tá um pouco grosso, tô achando grosso. Eu vou jogar para trás, vem aqui mover para trás, que aí eu consigo deixar mais fino, ó, e vou levando pro lado ali, que ainda não foi para trás tudo. Para trás. Aí você pode também, ao invés de ficar movendo para trás, mostrar logo as camadas, que aí você já pega o fiozinho aí e joga lá para trás dessas imagens de couro que a gente criou. Aí pronto. Aí você só dá uma afastada assim, que ele ficou bem lá para trás mesmo, aí você vem com a setinha, você vai jogando ele pro lado. Pronto. Um pouco mais grosso, que é para poder afastar um pouco, para ele ficar bem delicado. Pronto, ele ficou delicado.
Ó, já ficou um fiozinho já mais bonitinho, não ficou aquela coisa muito grossa e desproporcional. Agora, o próximo passo é a gente fazer aquele efeito do caderno em que ele fique como se fosse mesmo um caderno realista lá no tablet. E para fazer com que o caderno fique nesse estilo 3D, você vai fazer a utilização de elementos de sombra, tá? Então, você vai lá em elementos, e aí você pesquisa por sombras, sombras pretas. Você vai em ver tudo, e aí tem os modelos aqui que ele já tem meio que o recorte ali do caderno. Você encontra aqui fácil, tem esse estilo aqui, ó, se a gente fosse utilizar ele de forma bicuda, né, daria para você colocar também, mas não é esse. Tem um aqui que é mais específico. Deixa eu ir aqui nos elementos que eu já utilizei. Ó, esse aqui. Esse aqui é o que eu gosto de utilizar, tanto para fazer o sombreamento dos cadernos, tanto também quando eu quero fazer o mockup, né, que é para fazer a divulgação dos materiais, que eu pego aqui, ó, esse modelo de tablet, que é só você pesquisar em elementos por tablet, vai aparecer esse modelo, e aí eu utilizo ele para fazer esse efeito de profundidade do tablet, tá? Esse aqui que eu utilizo para fazer as divulgações também dos meus materiais. Tirar daqui. Aí você só vai ajustar aqui, ó. Você vai esticar, ó, bem na borda, você vai puxar, para conseguir enquadrar ali no tamanho, né? Não precisa enquadrar bem certinho, porque a gente vai jogar esse elemento para trás da capa, tá? Aí você clica pro lado, você vem aqui mostrar a camada, e aí você já coloca ali, ó, por trás da capa. E aí a gente vai copiar e vai colocar aqui em cima também. Você vem aqui, ó, e só inverter, né? Que aí já vai lá para cima. Opa, volta. Você encaixa aqui também. Encaixa sempre ali naquela borda ali. Joga para trás. Camada. Enviar para trás. E aí aqui, o truque é, você dá mais uma puxadinha aqui, ó, vem. Seleciona a sombra. Dá mais uma, né? Vai com o dedinho aí na seta e você dá um ajustezinho aí. E aqui, gente, eu sempre diminuo ali a intensidade, tá? Eu deixo um pouco mais transparente, que é para não ficar aquele efeito tão cinza ali, entendeu? Não fica legal, né? Deixo uma transparênciazinha assim que não tire totalmente a sombra, tá? Aqui eu deixei em 46. Vou fazer a mesma coisa aqui também. 46, pronto. Dou um ajuste aqui, para não sair muito lá para fora. E esse mesmo modelo a gente vai duplicar aqui, vou girar, para a gente fazer a aba aqui da lateral do caderno. E aí vou encaixar aqui também, dou uma esticada, para conseguir pegar ali as duas abas. Dou uma puxadinha aqui para dentro, ó, e aí eu jogo esse elemento para trás. Camada e enviar para trás. E aqui eu vou dar mais uma diminuída nessa transparência. E pronto, a capa do nosso caderno tá pronta. Essa é a parte, assim, que é o modelo padrão de todos os cadernos, tá? Esse modelo aqui. Você consegue fazer o mesmo estilo e readaptar e colocar, ao invés de aqui ser brochura, você colocar, por exemplo, arame, né? Então, você pode variar de diversas formas. Mas essa base aqui, a estrutura é a mesma, tá? E aí, para deixar o nosso caderno, né, mais bonitinho, com esse efeito aqui de diário, de agendinha, a gente vai fazer o quê? Vai em elementos, você vai buscar por etiqueta. Aí você vem ver tudo, e aí você vai selecionar o modelo que você quiser. Ó, tem diversos modelos, tá? Não se apegue ao modelo que eu criei. Então, a ideia é vocês criar o próprio modelo de vocês com, né, com aquilo que vocês têm dentro de si, que é a parte criativa de vocês, tá? Ninguém tem uma mesma personalidade. Então, escolha um modelo que faça sentido aí para você também. E aí, eu vou escolher aqui um formato que eu ainda não fiz. Poder diferenciar daqueles ali que eu já tenho. Olha como dá para fazer diversas coisas legais, né? No próxima aula, eu vou procurar trazer aqui também outro estilo bem mais fofinho também, para entrar nessa pegada de cadernos fofos, delicados. Vamos pegar esse modelo aqui. Ó, aí sempre quando você for pegar, você pega naqueles que dá para fazer as alterações de cores. Sempre quando você pega um modelo, aí, às vezes, vem um banco de dados aqui de todos os modelos, né, do mesmo criador. E, ó, dá para pegar vários modelinhos legais aqui. Tem outros aqui. Eu já gostei desses. Olha a diversidade que tem, gente. Tem esse modelo aqui com lacinho. Aqui apareceu vários nesse estilo bem retrô, antigo. E aí tá bem dentro da pegada do que a gente está criando, né? Daí, para você ver se tá certinho ali, você tem que deixar quando aparecer uma linha que vai atravessar bem no meio. Chegamos.
ficou alinhadinho. Aí aqui, vamos tentar deixar essa cor das bordas da mesma cor, né, que tá no fiozinho de ouro, para poder harmonizar aí o que a gente tem. Você vai clicar na cor e a gente vai lá embaixo ver se a gente encontra a paleta do fio de ouro. Ó, o fio de ouro tá aqui, então ele me deu a paleta de cor, né, de como fazer ali. Vou substituir aqui por essas duas cores. Aqui dentro, eu quero deixar num tom que eu consiga pegar essas que tá dentro do xadrez aqui. Aqui na paleta de cor não mostra esse amarelo envelhecido. Então, eu venho aqui, pego esse contra-gota aqui, e aí eu vou tentar selecionar esse amarelo. Para finalizar a nossa capa, para dar aqui mais uma incrementadinha, caso você queira colocar o nome ali no caderno, colocar ou a disciplina no caderno, né? Dependendo da finalidade que você vai dar para o seu caderno, eu vou colocar aqui umas linhas, e aí você pode pesquisar em elementos por linha pontilhada, e aí vai aparecer essas opções aqui em formas, aí você escolhe essa daqui, pontilhada, aí você ajusta aqui, vamos colocar umas duas, e como aqui esse modelo de etiqueta é pequenininho, então vai caber umas duas, né? Então vamos colocar aqui numa distância aqui para ficar bem certinho ali, de baixo. E essa linha, você consegue deixar ela mais fina também, tá? Os traços dela, eu vou colocar aqui, numeração 2, aqui também. Você também consegue mudar a cor. Vou colocar aqui uma cor que harmonize com a nossa paleta de cor do caderno. Deixa eu ver aqui. Então, vamos utilizar aqui um cinza, cor leve. E tá pronto, gente. Essa é a nossa capa, né, do nosso caderno. Esse aqui é um estilo de caderno brochura, bem diferente do que eu costumo fazer. Na próxima aula, vou ensinar para vocês como fazer a folha para o seu caderno, pegada aí de xadrez retrô, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula.